Enquanto vive sua vida física, você armazena muita informação e chega a conclusões. Pode reconhecer quais partes dessa vivência prefere e que tipo de coisas deseja abraçar. Seu ser interior sabe que você está coletando informação e elaborando conclusões e tomando decisões, e permanece pronto, a cada momento, para assisti-lo no que você decidiu querer, e longe do que não deseja vivenciar. Tal como nos mais sofisticados computadores, seu ser interior acessa qualquer detalhe de seu desejo, e estabelece exatas prioridades. Seu ser interior sabe quais as suas intenções dominantes. Seu ser interior não considera apenas fatores desta experiência física, mas lembra as intenções que você definiu no momento em que emergiu neste corpo, e todas elas são consideradas na equação de orientação. Em resumo, seu ser interior tem um conhecimento eterno sobre você, agora neste corpo físico, oferecendo orientação na forma de emoção para que saiba para onde está se movimentando. Seu ser interior é, e tem sido, desde o dia de seu nascimento, muito consciente de você, mas enquanto não tiver consciência de seu ser interior e não for capaz de ouvir ou sentir essa orientação, você não poderá se beneficiar dessa perspectiva profunda. Nos próximos capítulos vamos discutir o processo de criação deliberada em detalhes, oferecendo técnicas para ajudar você a utilizar tudo que o seu ser interior oferece. Quando os seres físicos fazem perguntas, eles recebem respostas, e estas produzem novas e profundas questões. Por exemplo, quanto mais se descobre sobre a Terra, mais alguém percebe o quanto ainda não sabe. Em vez de reduzir o volume de conhecimento que não é compreendido, expande a consciência da vastidão do universo e da complexidade do plano terreno. Apenas aqueles que resistem à reflexão ou às novas ideias acreditam que conquistaram ou descobriram o planeta. Os seres humanos têm imensa capacidade de refletir e compreender as coisas do mundo físico. Embora a partir de sua perspectiva física, eles não possam abarcar a profundidade deste seu mundo. Você não precisa compreender completamente o processo pelo qual a energia elétrica é criada e como chega ao seu lar, para livre acesso, para se beneficiar dela, portanto, não é necessário que compreenda a complexidade das questões relacionadas ao que acontece no planeta. Em outras palavras, o conhecimento ou a aceitação da existência do mundo interior é tudo do que você precisa para expandir seu mundo físico. Como seria difícil para muitos que ouvem este livro entenderem por que qualquer um pode escolher viver neste mundo moderno sem os benefícios e a eficiência da eletricidade. É difícil para nós entendermos por que alguns de vocês escolhem desconectar-se do vasto reservatório de claridade, conhecimento e poder que existe em seu próprio interior. E como muitos de vocês não podem explicar o benefício da eletricidade a partir de suas origens, nós também não conseguimos expressar, de uma maneira que você possa compreender, o que é essa energia não física ou de onde ela vem. É nosso intuito indicar a maneira como interagir com seu mundo não físico, e de uma deliberada recepção e aplicação de seus recursos interiores, para a expansão de tudo que você vivencia. Quando você aceita a existência de seu ser interior e da infinita experiência de crescimento à sua disposição, pode reconhecer o imenso reservatório de conhecimento e clareza e força que existe em seu íntimo. Esse reconhecimento pode levá-lo a uma considerável ampliação de progresso a respeito de uma série de temas. Porque você certamente trabalhará de maneira muito mais profunda e consistente para desenvolver isso. Muitos talentos e habilidades que gostaria de vivenciar você já tem, caso permita que se manifestem. Na verdade, não está começando a desenvolvê-los agora, nem mesmo iniciou esse processo ao nascer. Eles já existiam muito antes. Assim, só o que tem a fazer é deixar que venham à tona, e eles efetivamente surgirão. Nós também queremos que você compreenda que não é preciso que todo mundo compreenda as leis do universo ou o processo que estamos lhe oferecendo aqui, para que tenha uma experiência de vida produtiva, magnífica e feliz. Basta apenas que você saiba que atrai sua própria experiência. Simplesmente você. Capítulo 6. Autoestima. Tudo isso parece tão simples, então, por que tão poucos realmente aproveitam seu potencial interior, aparentemente oculto?
O bloqueio que impede muitos de permitir que esse magnífico potencial brilhe é a baixa autoestima. É o mesmo bloqueio que impede muitos seres humanos de conquistar o que almejam. É o que faz com que muita gente permaneça em um estado de frustração ou de não realização. Geralmente, os seres humanos não conseguem tudo o que querem, mas sim muito do que não desejam. Eles não compreendem como atraem o que lhes chega, e então olham para fora de si mesmos para encontrar as respostas do que lhes acontece, encontrando uma série de rótulos para explicar isso, ou mesmo razões às quais delegar a culpa por seus insucessos. Quanto mais procuram culpados, mais reforçam o descontrole sobre sua própria existência, e mais frustrações armazenam, e, a partir desse estado de emoção negativa, estão permeáveis a receber, atrair, o que consideram mal. O estado predominante na maioria dos seres humanos é o de emoção negativa. Assim, o que atraem para sua vivência é também negativo. Eles perpetuam a tendência. É importante notar, antes que a gente siga adiante, que uma só pessoa pode ser exceção a essa regra, e na verdade há mesmo várias exceções. Como os homens chegaram a esse estado de ser predominantemente negativo? Em princípio, por falta de autoestima. Todos os seres físicos, embora não conscientemente, sabem em seu mais profundo íntimo que não há fim para o crescimento. Certamente, sem esse reconhecimento tão profundo, você não estaria aqui agora, sobre a Terra. Há uma premência íntima, encorajando você a novas experiências e evolução, da mesma forma, para fazer o que é bom. Mas os homens físicos esqueceram como distinguir o que é bom do ruim, o certo do errado, o positivo do negativo, porque ele esqueceu a existência desse mecanismo de orientação. Costuma olhar para fora de si à procura de informação em livros ou regras, em grupos de poderosa influência. Se há algumas pessoas que acreditam que isso é certo, com certeza será. Quando o homem procura uma noção de certo ou errado, começa a cotejar. De fato, ele nasceu num mundo de comparações. Tudo é confrontável, inclusive ele em relação aos outros, em termos de tamanho, quantidade de cabelos, atenção, beleza, habilidades em diferentes áreas, entre outros itens. Isso acontece desde o dia em que ele nasce. Esse tipo de atitude também aumenta a confusão, porque as comparações partem de diferentes intenções e crenças. Na verdade, é difícil descobrir, em todo esse conjunto, o que é melhor ou o que é certo, porque há diferentes pontos de vista para cada assunto. E quando ele olha para fora de si, há uma abundância de inconsistências em um imenso volume de intenções e crenças divergentes, de maneira que ele só encontra confusão. Os homens, durante sua experiência de vida, interagem mutuamente. Quando um deles não tem um forte senso de orientação a partir do seu interior, ele depende da opinião e atitude de outros, e percebe muito cedo que os demais são de fato muito solícitos e desejosos de expressar suas ideias e opiniões. Ele está procurando por ideias que sejam inerentemente boas, porque aí pode haver muitas descobertas de novos pensamentos e muita estimulação para novas ideias, até mesmo para a evolução. Mas, quando há interação com pessoas que têm opiniões muito definidas sobre o que é certo e errado, e se você perdeu seu próprio senso de orientação, você fica à mercê de todas essas diferenças, o que torna a confusão maior ainda. Quando você não sente a força da orientação interna, porque não sabe que está ali, e assim não procura por ela, vai atrás da orientação alheia e precisa de aprovação. Como sente muita satisfação ao agradar aos outros com seu pensamento, ou sua palavra, ou sua ação, tenta sempre fazer isso. Frequentemente os seres físicos agem, não por sua própria decisão, intenção ou desejo, confirmando essas atitudes com seu senso de orientação interno, mas justamente faz o que os outros gostam. Enquanto sua experiência é limitada primariamente ao contato imediato com a família, às vezes apenas seus próprios pais, a pessoa pode confortavelmente obter essa aprovação. Mas, quando a esfera da interação se alarga em direção de muito mais gente, a confusão aumenta. De fato, se há apenas uma pessoa de quem você procura aprovação, pode realmente atender às suas constantes e imutáveis demandas. Mas se há duas pessoas ou muito mais querendo que você pense, fale e haja como elas querem, então a confusão será grande, porque há muitos parâmetros de controle. São diferentes medidas de justiça e noções do que seja certo ou errado.
muitas críticas à espera de suas ações específicas. Muitas das dificuldades que os indivíduos vivenciam são originadas no fato de não terem autoestima, ou de não confiarem em si mesmos. Quem não confia em si procura aprovação alheia, e isso pode trabalhar contra seus mais íntimos desejos. Se isso persiste, cada vez mais se reduz a autoconfiança. Reduzir-se a exemplos alheios para saber o que aprecia e aprova, não inspira ninguém à autoapreciação. Infelizmente, há muitos exemplos disso ao nosso redor. Você reconhecerá pessoas que se apreciam por uma série de características que indicamos a seguir. Normalmente é alguém alegre. Não oferece sorrisos fingidos, mas o calor e o genuíno sorriso vêm de seus olhos da mesma forma que de sua boca. É alguém que o adora, que procura coisas que você mesmo gostaria de ver, mostrando-lhe o que talvez nunca lhe tenha chamado atenção sobre si mesmo. Uma das mais importantes intenções que nós definimos, ao escrever este livro, é ajudar os homens a reconhecer a existência de seu próprio sistema de orientação, de maneira que possa beneficiar-se ao usá-lo. Antes que possa ser utilizado, ele tem de ser reconhecido. É preciso querer isso, antes que realmente aconteça. Querer, reconhecer e utilizar o sistema de orientação é o mais seguro e rápido caminho para a autoestima. E esta é essencial para ter uma experiência de vida feliz. Quando cada ser físico vem para esta vida, ele mergulha em crenças e influências que o rodeiam, até que reconheça o reservatório de força, sabedoria e orientação que existe em si. Sua resistência é muito fraca às influências externas. Quando você vem para esta experiência de vida física, normalmente faz parte de uma família ou cultura. E imediatamente está à mercê de crenças e intenções alheias, ou seja, a confusão reinante ao redor. De fato, há razões para justificar essa procura de suporte, de ensinamento e influência, porque a princípio você é pequeno e ainda não é capaz de cuidar de suas necessidades básicas. Mas fora do estrito termo físico, você não é apenas bebê que somente agora começa sua experiência. É um ser antigo em relação à sua experiência, conhecimento e desejo. Para muitos, você realmente precisa de ajuda porque desconhece as coisas. E assim é continuamente guiado para fazer e pensar da mesma maneira que outros, existentes antes de seu nascimento. Como os pensamentos daqueles que o rodeiam pressionam muito, e são compartilhados por muita gente, você aceita. Já dissemos que você, de sua perspectiva íntima, e desde que nasceu para esta vida, procura novas experiências de evolução. E assim, por causa da combinação de sua tendência natural ao crescimento, complementada pelo desejo daqueles que o rodeiam de ensinar o que acreditam que já sabem. Você aceita o papel de estudante, vendo nos outros criaturas antigas e sábias. Você se vê como alguém que não sabe nada e procura fora de si respostas para inúmeras questões a respeito de muitos temas. À medida que você armazena informação sobre como as coisas funcionam neste mundo físico, esse hábito torna-se cada vez mais amplo, e você se afasta gradativamente de seu conhecimento interior, de sua força, de sua autossuficiência, como criador de sua própria experiência. Muitos nunca recuperam o sentimento de autoestima, mas alguns de vocês, quando ficam mais velhos, percebem que os outros não são tão sábios quanto pareciam. Mas no momento em que reconhecem isso, estão muito cansados para começar a procura de autoapreciação. O que nós queremos dizer é que a autoestima não é algo tão difícil de encontrar. De fato, nunca foi realmente perdida, mas apenas esquecida temporariamente. Entenda que seu ser interior existe. Entenda que seu ser interior é muito antigo e representa a culminação de tudo que você já viveu e do que vivencia agora. E, acima de tudo, entenda que seu ser interior simplesmente adora você. Quando seu ser interior olha para seu ser físico, sente uma imensa apreciação pelo que você é. Seu ser interior analisa com ternura, conhecendo perfeitamente quais são seus desejos, expectativas. Sabe tudo a seu respeito, a cada momento do dia. Enquanto você mantém o foco sobre assuntos que lhe agradam muito, o sentimento de energia positiva que flui através do corpo físico é a manifestação da conexão com seu glorioso ser interior. A cada prazer sentido com as belezas que estão ao redor, ou com a gloriosa criatura muito sábia, ou com sua própria realização ou sonhos, seu ser interior vibra intensamente na mesma sintonia, e você se sente maravilhoso.
Entretanto, quando ativa o foco em algo que lhe falta ou sente culpa, o sentimento de energia negativa que flui em seu corpo físico representa a tristeza que vem de seu ser interior. Quando escolhe pensamentos com os quais seu ser interior não concorda nem vibra, você se sente como se estivesse nu e em total solidão, com um misto de insegurança e medo. Essas manifestações indicam que não está em sintonia com o que realmente é. Se você aceita que seu ser interior existe como a combinação perfeita de tudo o que já viveu, e também que seu ser interior está inteiramente consciente de sua existência e adora você, então dá um grande passo em direção à sua autoestima. Caso você queira ter consciência disso que acabou de ouvir, sente-se em silêncio por alguns momentos e se concentre em alguns pensamentos muito claros. Escolha um tema que lhe agrade muito, pense apenas naquilo que adora e se entregue a essa prazerosa interação, ou focalize algo que deseja vivenciar, e permita que as sensações dessa experiência invadam sua mente. Ou ainda, lembre-se de algo que fez recentemente com grande alegria, e enquanto mergulha nisso tudo, sinta a energia positiva que flui através de seu corpo, ao mesmo tempo que seu ser interior vibra com esses mesmos pensamentos. Então escolha um tema não muito agradável. Observe, por exemplo, o fato de não ter dinheiro suficiente. E na sensação desagradável que invade você ao contemplar uma série de contas chegando, sem que possa honrá-las. Lembre-se de um acontecimento triste, como aquela pessoa que o maltratou. Gaste algum tempo tentando justificar sua posição, em uma atitude de defesa mental contra essa inimiga. Ou ainda, reflita sobre suas deficiências, açoitando-se mentalmente. Agora, sinta a ausência de seu ser interior. Perceba os sentimentos que assaltam você quando elege assuntos com os quais seu ser interior não concorda. Observe como há uma desconexão do poder positivo de seu ser interior. Alguém nos disse: Abraham, por que meu ser interior me abandona, justamente quando mais preciso dele? Por que me dá as costas? E nós respondemos: seu ser interior nunca deixa de estar atento, mas nem sempre você está em posição de permitir que ele se manifeste. Quando se sente bem efetivamente, existe essa conexão. Quando se sente mal, ela não se completa. O trabalho mais importante, aquilo que é a base de seu sucesso e satisfação nesta existência de vida, é a busca de seu verdadeiro eu, do que você realmente é. Capítulo 7. Liberdade, evolução, felicidade. Todos os seres físicos que agora estão sobre o planeta Terra vieram para esta experiência com a intenção de ter evolução, porque de outra forma você não estaria aqui, e felicidade, iluminação do seu ser e de outros. Perfeitamente possíveis em razão de sua infindável, sempre presente e individual liberdade. Todos vocês têm essas intenções básicas para esta experiência física em comum. Embora haja muita variação nos estágios desse desejo, alguns têm intenção forte e apaixonada nesse sentido, mas outros não apresentam essa inclinação assim tão intensa. Você veio para este corpo, neste específico período da Terra, por seu próprio desejo poderoso. Quando tomou a decisão de emergir nesta dimensão física, reconheceu que o plano terreno é um espaço de grande diversidade com incrível variedade de experiências, crenças e desejos. Você considerava este plano como o lugar perfeito para a criação deliberada. É como se você fosse um chefe de cozinha com uma despensa muito rica, onde qualquer ingrediente imaginável está disponível em porções abundantes. A Terra representa essa cozinha privilegiada, e você pode selecionar os ingredientes que considera perfeitos para realizar sua própria experiência de vida. À medida que nós caminharmos juntos, neste livro, vamos definir claramente para você as infinitas leis do universo que afetam cada parte deste mesmo universo, inclusive esta realidade física em que você está focado. Aqui descreveremos essas leis com detalhes e explicaremos como elas afetam sua experiência de vida. Você poderia compreendê-las integralmente, mesmo que as ignorasse completamente. Nós estamos muito felizes em relação a esta parte do livro, porque aqui você reconhecerá precisamente como criar o que deseja. Você compreenderá por que existem coisas que almeja, mas imagina que não pode trazê-las para sua experiência, enquanto vivencia coisas que não deseja. Nós não apenas vamos ajudá-lo a conquistar absoluto controle sobre sua experiência de vida,
mas também é entender que é precisamente por isso que está aqui. Durante a leitura, terá acesso a chaves para experiências de vida deliberadas escolhidas por você. Talvez a pergunta que os seres humanos mais façam seja: por que eu estou aqui? Nós responderemos da maneira mais simples: apenas parte de você está aqui, e essa parte é a que está focada nesta dimensão física e neste corpo, justamente para que tenha uma experiência de felicidade, exatamente para fazer mais, ter mais e ser mais. Insistimos, não há fim para a evolução. Você continuamente acumula experiências e estas representam o que cada um dos seres humanos é, ao longo do tempo. Dessa forma, cada experiência que você vive é agregada a seu grande e íntimo ser não físico. Você não veio a esta vida apenas para acumular riquezas, mas sim para algo maior. Você não está aqui para submeter-se a testes. Nada parecido a ter de lutar contra um mundo implacável e amargo para ver se você tem força suficiente, coragem e sabedoria para realizar algo que mais tarde será motivo de exaltação. Você não está aqui como um estudante ignorante, em busca de mestres que sabem tudo para apontar o caminho. Você não está aqui para escalar os degraus de uma escada, merecendo uma recompensa assim que chegar ao topo. Você não está aqui para passar por testes sobre sua resistência à tentação. Você é um Criador eterno que está iluminado pela experiência de vida. Você aplicou leis eternas e infinitas e isso resultou no seu surgimento neste corpo, no presente tempo e espaço. Em resumo, você está aqui neste momento, porque sabe que terá mais informações, mais compreensão e mais prazer acrescentados a seu todo. Por meio das poderosas leis universais, você recebe todas as coisas. Não importa se tenha muito ou pouco dinheiro, grande saúde ou contínua enfermidade, satisfatórias ou não gratificantes relações humanas. Tudo isso é determinado pela maneira com que aplica as leis do universo. Sem nenhuma exceção, está aplicando as leis, é você quem cria suas experiências físicas. De fato, toda e qualquer experiência vivenciada é atraída por você. Em resumo, você é a única criatura que cria sua própria experiência. A abundância ou a pobreza, a doença ou a saúde que você experimenta não são oferecidas por outra pessoa nem representam recompensa ou punição. Suas vivências não acontecem para testar capacidade, agilidade ou merecimento. Não há alguma inteligência não física oferecendo ou negando bênçãos em decorrência de sua atividade física. O que você consegue é consequência de seus pensamentos e correspondentes sentimentos no momento em que pensa nisso. Esses impulsos de pensamento, que você tem numa espécie de corrente não física, não muito diferente daquela que conhece como eletricidade, são magnéticos e através de uma polaridade poderosa, você faz com que venham circunstâncias e eventos semelhantes para agregar sua experiência de vida. O que está ouvindo aqui talvez lhe provoque insegurança, justamente em razão da ideia de que só você cria cada detalhe de sua vivência. Há razões primárias para essa insegurança. Há coisas na sua vida que preferia que não tivessem ocorrido e outras que você deseja e não conseguir trazer para sua experiência, simplesmente porque não compreendeu que é responsável por tudo que lhe acontece, e provavelmente também não conhece outras pessoas com essa sabedoria. A seguir, nós vamos definir especificamente o processo de criação deliberada. Começaremos por dizer novamente que, sem exceção, você cria sua própria experiência, mesmo que não compreenda como faz isso. Você, na verdade, não deseja criar algumas coisas, mas, na prática, acaba fazendo exatamente isso. Chamamos a isso criação por omissão. Em todos os casos, omissa ou deliberadamente por propósito ou acidente. Com clara intenção ou sem entender o que está se passando, você é que atrai com vida, solicita e cria todas as coisas que integram sua experiência de vida. Os seres físicos agem a partir de ideias equivocadas. Geralmente pensam que o que você recebe é em razão da maneira como age. Muitos acreditam que a ação faz as coisas acontecerem. Não é verdade. De fato, muitos de vocês desperdiçam seus movimentos, como fogo de palha. Muito do que fazem é para tentar compensar a criação inadequada, que é resultante não de suas ações, mas de pensamentos, palavras e sentimentos afins. Por exemplo, seus hospitais estão lotados de gente que agora tenta fazer algo para compensar pensamentos, em que antes essas pessoas estavam focadas. Ou seja,
Se você tem medo de uma doença, ou várias, e só pensa nisso, é o que vai trazer para sua vivência essa enfermidade. As coisas lhe acontecem, as circunstâncias pelas quais passa, as relações humanas que desenvolve, enfim, tudo que surge em sua vivência chega a você não pelo poder de sua ação, mas pelo equilíbrio dos pensamentos em que fixa a atenção. Esses pensamentos evocam sentimentos compatíveis em seu interior, de maneira que isso serve de indicador para o que você está atraindo. A maneira certa de atrair. No auge do verão, nossa amiga Esther, a mulher pela qual estamos nos comunicando, estava andando sobre a grama em seu jardim, observando como tudo estava seco, inclusive a ramagem das árvores. Ela parou e disse com uma entonação clara e positiva: "Abraham, eu desejo alguma chuva." Nós respondemos: "E a partir dessa sensação de falta você acredita que pode obter chuva?" Ela retrucou: "O que estou fazendo de errado?" Nossa resposta: "Por que você deseja chuva?" E ela: "Eu quero chuva porque mantém a grama bem verde, porque refresca as árvores, porque oferece a todas as criaturas água suficiente para suas necessidades. Não apenas aquele pouquinho que nós colocamos no recipiente para os passarinhos. Eu quero chuva, porque baixa a temperatura do ar e faz bem à minha pele. Tudo isso faz com que a gente se sinta muito bem." Retrucamos: "Agora sim, você está atraindo chuva." Quando você ou as pessoas que conhece pensam continuamente sobre saúde, quando estão doentes, quando pensam continuamente em ter mais dinheiro, quando o que têm não é suficiente, quando pensam em encontrar uma pessoa para compartilhar a vida, com companheirismo, cumplicidade, quando estão sós, nessas condições, a partir de uma posição de falta, vocês atraem mais a carência daquilo que desejam, que realmente querem. Observe qual é a mensagem que temos. Você não pode sentir-se de uma maneira e pensar e falar de outra, e esperar receber o que está falando ou pensando, porque o que sente influencia o que atrai. Você pode abrir um largo sorriso e dizer uma mensagem alegre, mas é preciso que isso expresse o que se passa em seu coração, os seus sentimentos. Esse é o ponto predominante da atração. Quando você se sente uma pessoa obesa, não pode atrair magreza. Quando se sente pobre, não pode atrair prosperidade. Quando se sente só, não pode atrair companhia. Isso vai contra a lei. E o que é essa lei? Lei da atração. O desejo se manifesta da forma como foi esboçado. Antes que possa atrair o que realmente quer, é necessário que altere a maneira como se sente. Tente colocar-se em um estado de boas sensações para que chegue a você o que considera bom. Já nos perguntaram: "Abraham, você pode falar outra língua com Esther, italiano, inglês ou francês?" Nossa resposta é que nós não falamos uma linguagem de palavras, mas oferecemos por essência ou impulso de pensamento. E Esther traduz para um estado inconsciente de seu ser. Nós nos expressamos com um puro impulso de pensamento como fazem todos os seres não físicos. É o idioma dos animais, que existe em ambas as dimensões, física e não física. Você está continuamente oferecendo mensagens, ou puro significado ao universo, não por suas palavras ou pensamentos, mas a partir da maneira como se sente. Com certeza, a maneira como você se sente a cada momento é resultado de suas escolhas de pensamentos ou palavras, mas é o seu sentimento que manda a mensagem real ao universo, e seu modo de sentir é seu ponto de atração magnética. E isso é como foi definido por você, o que confunde muitos. Lembre-se de que começamos a explicar que você cria sua experiência, e o que consegue é aquilo em que pensa. É que mandam uma mensagem, por pensamentos e palavras, diferente do que realmente sentem. Esther pensou que estava atraindo chuva por meio de suas palavras positivas, mas a partir daquela posição de falta o que ela podia atrair era somente falta. É imperativo que você abandone seu sentimento de falta ou carência ou negatividade, colocando nesse lugar uma sensação de ter positiva, antes de atrair o que deseja. A razão primordial pela qual a maioria não tem a vida que deseja é porque o que diz e o que sente não estão em harmonia. O universo é sensível e receptivo somente quando há harmonia. Resumindo de maneira bem clara, quando pensa em algo que não quer, câncer, por exemplo, e sente a emoção negativa que qualifica de temor ou medo, então você tem harmonia,
e aquele câncer está a caminho de sua vivência. Quando você pensa em algo que quer, saúde perfeita, por exemplo, e sente emoção positiva de paz ou felicidade, você tem harmonia, e essa saúde perfeita é o que vai vivenciar. Não é possível sentir emoção negativa e ao mesmo tempo estar em harmonia com algo que você deseja ou considera bom. Ao sentir emoção negativa, você influencia o universo nesse sentido, literalmente está pedindo ou convidando algo que não deseja, ou mesmo acentuando uma carência. É importante que você esteja sempre sensível ao que sente, para saber quando realmente atrai o que não quer, para que possa parar essa atração negativa. Se você aceita a grandeza desta mensagem, então está em condições de receber também o processo seguinte. Capítulo 8. A conquista da felicidade. O processo de girar. O processo de girar ajudará você a transformar seu ponto negativo de atração em um ponto positivo. Observe, a seguir, como isso funciona. Quando você sente emoção negativa, reconheça que seu sistema de orientação, desde o seu interior, está lhe dizendo duas coisas importantes. Primeiro, que há algo que você quer, caso contrário, não sentiria nenhuma emoção. Segundo, você está olhando para o que quer, mas em uma direção oposta. Ao reconhecer isso, diga para si mesmo: há algo importante que eu quero, mas não estou olhando para isso. O que desejo? Pode continuar nessa mesma linha de reflexão, acrescentando: por que eu quero isso? Quando pondera o que quer e por que quer, então já começa a imaginar-se como se estivesse naquela posição, como se tivesse aquilo, ou fosse, ou fizesse, até que sinta emoção positiva nascer em seu interior. Quanto mais você pratica esse processo, mais ciente ele será, e mais rápido acontecerá o giro. Você saberá ou reconhecerá exatamente quando completar o giro, no momento em que se sentir melhor. Se você é muito sensível à maneira como se sente, encontrará 100 ou 1000 oportunidades de fazer esse tipo de giro em um único dia. De qualquer forma, não haverá 100 ou 1000 coisas diferentes que deseje. Você começará a descobrir que todos esses giros estão apontando para umas poucas coisas que são extremamente importantes para você. Liberdade, normalmente uma alta prioridade. Evolução, felicidade, iluminação. Girar compreende as seguintes coisas. Primeiro, e mais importante, você deve permanecer num estado constante de emoção positiva, que significa que permanentemente se mantém num ponto de atração sobre o que você considera bom. Ao mesmo tempo, como está sensível ao que sente, está permitindo ao seu sistema de orientação, a partir de seu interior, sinalizar as coisas que são importantes para você. Assim percebe mais e mais oportunidades de girar. As coisas que têm imensa importância ficarão cada vez mais aparentes. Em seguida, com cada giro, acrescenta maior claridade sobre o que você quer e se aproxima dessa meta. Algumas pessoas não compreendem bem o processo de girar. Elas acham que nós estamos dizendo para transformar em algo que está obviamente errado em certo. Ou que olhem para algo branco e chamem isso de negro. Não é isso que chamamos de girar. Girar é o processo que ajuda a descobrir o que é certo para você. Girar é o processo que mantém num contínuo estado de atrair apenas o que você quer. Girar é o processo por meio do qual você determina seu ponto de desejo. Girar é reconhecer que quando você está sentindo emoção negativa atrai o que considera ser mal, e então toma a decisão consciente de parar esse processo e começar a agir à luz da atração positiva. Girar é o processo de mudar pensamento, palavra e ação para alterar sua resposta emocional. Girar é o processo em que você reconhece, pela emoção negativa que sente, que está absorvendo a energia não física do universo para direcioná-la ao que não quer, ou à ausência do que quer. Girar é o processo de recuperar uma energia que você ofereceu em oposição ao que deseja, e fazê-la funcionar na direção do que almeja. Girar é o processo que muda a direção de sua criação, ou especificamente de seu ponto de atração. Girar é o processo que coloca você em equilíbrio com suas intenções fundamentais. O processo de girar, literalmente procurar por oportunidades ou razões para identificar o que você quer, pois constantemente se sente mal, porque permanece com o foco na falta do que quer ou no que não quer.
É a chave para conduzi-lo a uma produtiva e gratificante experiência de vida física, que você desejou mesmo antes de emergir nesse corpo. Frequentemente surge a questão: por que eu estou aqui? Muitos seres físicos não entendem o motivo de eles existirem. Muitas vezes recebem respostas equivocadas para essa questão, inclusive coisas como: você está aqui sendo testado para provar que é digno de uma existência feliz depois desta passagem terrena, ou você é um produto acidental da massa física amalgamada. Nós, porém, acreditamos que vocês são criadores, não pessoas que carregam uma bagagem de seus relacionamentos, não regurgitadores de experiências vividas por outros. Vocês escolheram especificamente este tempo, este lugar e esta dimensão para a aplicação deliberada das leis do universo. Em resumo, quiseram estar aqui sobre a Terra, nestes corpos físicos e no presente, para vivenciar a maravilha da criação. Da mesma forma que um escultor ou qualquer artista se sente satisfeito não ao terminar o trabalho, mas durante sua execução, você também vivenciará muita alegria moldando a argila deste universo no trabalho de arte que identifica como sua experiência de vida física. A maioria dos seres físicos não tem a menor ideia de que é criadora absoluta de sua própria vivência. Na verdade, segue a trilha dos que vieram antes, dando crédito ou negando opiniões, instituições, ou seja lá o que for. Porém, grandes camadas da população do planeta começaram a se conscientizar de que podem ter influência sobre o que vivem, por meio de seus pensamentos e atitudes. E uma parte pequena dessas pessoas já começou a procurar deliberadamente detalhes sobre como assumir cada vez mais o controle de sua existência. É para elas que nos dirigimos. Se é uma delas, saiba que estamos escrevendo este livro justamente para você. Observando aqueles que decidiram tornar-se criadores deliberados, percebemos um fator comum. Há uma propensão a sempre olhar adiante, esperando um futuro brilhante. Quando eu conseguir tal emprego, as coisas serão melhores. Quando encontrar meu verdadeiro amor, então serei feliz. Quando tiver mais dinheiro, terei muito mais alegria. E assim por diante. Embora nos pareça muito bom que você olhe para o futuro na certeza da felicidade, é bom que saiba que ainda não entendeu o sentido da mensagem. Está fora do ponto. Você está aqui para vivenciar diariamente, momento a momento, um maravilhoso estado de ser. Se permanece no agora, na expectativa do que deseja ser ou de para onde está indo, sua tendência é perceber as lacunas entre o que há e o que haverá. Se você fica comparando o presente com o sucesso futuro, usualmente o que vai sentir é a dor do que lhe falta, agora. E quando permanece nesse estado de falta, seu presente continuará inalterado. Capte e mantenha o conceito de ser. Não infeliz, agora. Não um ser incompleto, agora. Não em estado de espera por mais felicidade ou sucesso lá adiante. Seja livre e feliz agora, e isso conduzirá você a um novo estágio de criatividade, cada vez mais evoluído. Não podemos oferecer-lhe nada mais importante, como criatura capaz de criar deliberadamente, do que o entendimento de permanecer em um estado de felicidade contínua. Quando você entender que é como um imã, atraindo tudo o que sente, portanto, se estiver com emoções negativas, terá o que não deseja, então compreenderá o poder dessa consciência da felicidade em curso. Não importa quanto você deseja algo, ou quando acredita no fato de conseguir isso, se estiver, agora, no presente. Com o foco ajustado na falta disso, o que atrairá é exatamente mais dessa lacuna. Lembre-se do exemplo de Esther, quando pedia chuva, mas com um sentimento de tristeza pela seca. Por outro lado, quando você capta e consolida o conceito de ser feliz agora, mesmo que muitas das coisas que deseja ainda não façam parte de sua experiência, alegremente as antecipa, inclusive gostando dessa caminhada entre o ainda não ter e o conseguir no futuro. Em vez de lamentar, sente-se feliz no meio tempo. Então, como os artistas extraordinários, você se envolve no manuseio da criação, de sua experiência de vida. Uma obra de arte, gratificante. Você está aqui na Terra, agora, por causa de sua paixão pela vida, porque é um ser criador. A criação gratificante não é escolher uma meta e uma vez conseguida descartá-la, escolhendo outra e mais outra, tão logo se realizem.
A criação gratificante é o contínuo reconhecimento da experiência de vida que se quer e a sustentação do foco deliberado, para que se realize. A criação gratificante é a experiência de vida, tirando conclusões dessa vivência e maravilhosas expectativas de resultados, mas experimentando só boas sensações. Se o seu presente pode ser repleto de feliz antecipação de uma ainda mais feliz experiência de vida, então você não poderá atrair menos que experiências ou circunstâncias maravilhosas. Mas se só fica olhando para um feliz amanhã e permanece lamentando o que lhe falta no presente, em contínuo contraste com o que será melhor no futuro, atrairá muito mais isso que lhe falta do que o que deseja. Como um ser criador de sua experiência, você está trazendo para si mais do que está sentindo agora. Como você existe no seu agora, formulando pensamentos, dizendo palavras, agindo, está ao mesmo tempo experimentando um sentimento correspondente. A combinação de seu pensamento, palavra e ação com o sentimento correspondente é igual ao seu poder de atração. Essa é a maneira pela qual você traz para sua experiência de vida outras pessoas, experiências, eventos e circunstâncias. Assim você está moldando ou criando sua vivência, momento a momento e dia a dia. De sua criação, 99% estão completos antes que você veja alguma evidência física disso. Muitos são tão movidos a evidências que precisam ver provas físicas. E se não obtém essas provas, você se ressente, duvida ou se entrega à falta do que quer, e dessa forma afasta continuamente o que almeja. O fazendeiro que planta a semente de tomate sabe que essa criação está se desenvolvendo mesmo antes que ele constate isso. Ele não fica ali todo o tempo olhando a terra e pedindo que mostre os primeiros brotos. Apenas permite que as naturais leis do universo façam seu trabalho transformando a pequena semente em algo que trará benefícios à sua experiência. Você lançou maravilhosas sementes de criação, mas em sua impaciência ou falta de entendimento das leis permaneceu com o foco na ausência. E assim pisoteou, destruiu ou sabotou as sementes de seu desejo. Então, quanto do que consegue você realmente controla? Tudo isso. Quantos eventos de que participou são o resultado de suas escolhas? Todos eles. Quantas pessoas com as quais convive diariamente foram trazidas para perto de você? Cada uma delas. Qual porcentagem de sua experiência realmente controla? 100%. Quantos outros estão continuamente criando em sua experiência? Nenhum. Quantas pessoas têm responsabilidade sobre o que ocorre a você? Nenhuma. O que as probabilidades, o destino ou a sorte têm a ver com a sua experiência? Nada. Quem é o absoluto e único ser criador de sua experiência? Você. Capítulo 9. Influência. Então, qual é a parcela, se é que há, que cabe aos outros na sua experiência? E qual é sua parcela, se é que há, na experiência alheia? Você escolheu esta dimensão, este tempo e lugar para conviver com outras pessoas, porque desejou o benefício desse compartilhamento. Você reconheceu, a partir de sua mais profunda perspectiva, mesmo antes de nascer neste corpo, o valor de muitas mentes e de muitos pensamentos. Você sabia o poder do pensamento, e gostou da ideia de viver em um ambiente abundante de pensamentos, porque viu nisso uma vantagem para sua evolução. Da mesma forma que gosta de poder selecionar muitas peças em seu guarda-roupa, e também nas lojas de departamento. Ou de escolher sons em uma loja de discos, você aprecia uma ampla escolha de intenções, expectativas, crenças e experiências no seu criativo lugar de trabalho. Lembre-se, você não entrou neste plano terreno como um desconhecido iniciante. Estava longe disso mesmo quando era uma criança. Você chegou à Terra como um ser criador deliberado à procura de uma nova seleção de materiais com os quais possa criar e, igualmente, de novas intenções a considerar, novas fronteiras a descobrir, novas ideias a contemplar e novas vitórias a experimentar. Os pensamentos são abundantes. Pensamentos projetados por outros, estejam eles perto ou longe, continuamente chegam a você. Quando você recebe um pensamento, seu sistema de orientação responde com um sentimento análogo, e conforme se sente, você irradia a influência. Em outras palavras,
Quando tem um sentimento a respeito de um pensamento recebido, você acrescenta seu poder a ele. Quando uma influência toca você, se não está em harmonia com o que escolhe, e a indicação é uma emoção negativa, é preciso que seja descartada. Ela não terá reflexos nem vai alterar sua experiência de nenhuma forma. Se reconhecer o alerta da emoção negativa e deliberada e conscientemente, fixar-se no que você quer. Mas, se não pensa no que almeja, mesmo considerando a desarmonia que lhe causou a princípio, então esse pensamento influenciou você, e você está agregando a ele seu poder de influência, portanto, tornando-o ainda mais forte. Confira um exemplo. Digamos que você esteja ocupado, bem cedo, aprontando-se para sair. Está tomando banho e escolhendo as roupas que vai usar, quando ouve um comentarista da televisão falar sobre acontecimentos terríveis no mundo, especificamente sobre uma revolta em algum lugar e as mortes causadas por esse movimento. Ao ouvir essa informação, que não está em harmonia com o que você quer ou com o que escolheria, imediatamente sente soar um sinal de alerta, ou uma comunicação com seu ser interior na forma de emoção negativa. Essa orientação é um indicador de que você está focando algo oposto ao que quer, e se permanecer nessa direção atrairá mais dessa influência, pela poderosa lei da atração, e adicionará sua própria influência e poder a isso. Em outras palavras, por sua negativa atenção a essa situação desagradável, você a estará afetando, de fato contribuindo para que se expanda com seu pensamento e sentimento correspondente. Reconheça que sempre que você sente emoção negativa, seu ser interior está comunicando duas coisas. Primeira, você está com o foco ajustado na direção oposta à que deseja, então pergunta-se: o que eu quero? E quando você definiu o que quer, pergunte: por que eu desejo isso? Ao pensar no que quer e por que deseja isso, você começará a sentir a emoção negativa desaparecer, substituída por emoção positiva. Nesse caso, realiza um giro efetivo. Ao retirar o foco, o poder, o sentimento e a influência daquilo que não deseja, você dirige seu foco, poder, sentimento e influência precisamente ao que deseja. Chamaremos de influência a maneira como você e os outros se afetam em seus respectivos trabalhos criativos. Embora você não possa criar na experiência alheia nem ninguém na sua, todos são afetados por suas criações individuais. Isso é influência. Muitos seres físicos estão conscientes de que a influência existe, mas seu entendimento a respeito dela é parcial. Em vez de se beneficiar de influências que podem expandir sua experiência, muitos ficam na posição de proteger-se delas. E assim o resultado final não é benefício, é prejuízo. É necessário ter um profundo conhecimento da lei da atração, antes que você possa conscientemente beneficiar-se na interação com as influências ao seu redor. Elas podem ter um grande valor para você. De fato, o benefício delas é justamente a razão por que escolheu esta dimensão, em que compartilha a vivência com tantas outras pessoas e tão variada influência. Antes de seu nascimento, você já reconhecia o poder do pensamento. Sabia que não é necessário que todos esses pensamentos se harmonizem com os seus desejos. Sabia ainda que tudo o que é preciso para que se beneficie desse conjunto é que você controle a direção de seu próprio pensamento e sentimento correspondente. Muitos seres físicos lamentam que existam tantos pensamentos, crenças, estilos de vida e influências que eles não aprovam nem gostam, e se fixam tanto nisso que perdem completamente o benefício resultante do que nesse conjunto possa harmonizar-se consigo. É nossa intenção, com este segmento do livro, trazer a você um claro entendimento de sua experiência física. Queremos que compreenda não apenas como pode ter uma vivência maravilhosa, ou como pode aperfeiçoá-la se ainda não é exatamente como você quer. Queremos que perceba seu propósito. Pense por um momento em um cristal extraordinário que possa transformar um imenso espectro de luminosidade em um pequeno ponto de luz poderosa. Tão poderosa, de fato, que possa incendiar o lugar em que se reflita. Da mesma maneira, você pode agir, usando seu conhecimento magnífico e toda a experiência de vidas passadas, focando sobre tudo que está ao seu redor. Por causa do seu específico e íntimo foco nesta experiência física, você tem o potencial de ser extremamente poderoso, da mesma forma que o cristal.
Seu mundo físico, com tudo que vê e sabe, inclusive você e outros seres físicos, é suportado por uma energia não física. Sem essa energia não física, tanto você como tudo que conhece como seu mundo não existiriam. Essa energia não física é o que sustenta o seu planeta. Nós a chamamos de força criativa vital, e ela chega a você em uma forte e contínua corrente. É algo semelhante à eletricidade que flui através das paredes das casas de quem vive em sua comunidade. Cada um, individualmente, usa essa fonte para uma série de aplicações. Da mesma forma, todos os seres físicos recebem essa corrente de energia não física. Embora vocês não escolham o resultado final conectando-a em determinado equipamento, você escolhe o resultado final contornando esse constante fluxo de energia com seus pensamentos. De fato, seus pensamentos estão continuamente ligados à corrente de energia não física na direção dos resultados finais. E estes são exatamente as vivências que você experimenta. Não é difícil saber como foi utilizada essa energia, ou que caminho foi feito para contorná-la, porque você está vivendo o resultado final. O que você vive agora é resultado da maneira como tem utilizado a corrente de energia não física. Você está literalmente vivendo o equilíbrio de seus pensamentos. Quando recebe a corrente de energia não física e seu foco está ajustado em um claro, puro, deliberado e inquestionável pensamento, isto é muito poderoso. Você obtém rapidamente o resultado físico de seu pensamento. De outra forma, quando questiona ou duvida ou tem receio a respeito do que pensa, você manda parte da energia na direção oposta e neutraliza seus efeitos. Essa divisão de energias dá a sensação apurada de permanência, porque você não está se movendo de um lugar para o outro. O balanço de seus pensamentos, neste caso, faz com que você se equilibre. O saldo de seus pensamentos é uma coisa muito boa, porque lhe dá a oportunidade de avaliar condições, ideias e crenças antes de tomar uma decisão. É aconselhável que, ao ter um pensamento, você não se apresse em fixar-se nele. É maravilhoso que você tenha crenças íntimas para amenizar cada nova estimulação de pensamentos. Alguns de nossos amigos físicos, quando percebem que têm desejos recorrentes, mas que permanecem neutralizados exatamente pela existência de pensamentos opostos, pensam que devem tomar decisões rapidamente, mas essa não é uma boa ideia. Não deve, portanto, ser concretizada. Se as crenças que você carrega atualmente permitem um bom equilíbrio ou se constituem uma pedra angular, terá uma boa base para sua existência. Sem essas crenças, poderia aceitar o estímulo, influência, de fazer algo absurdo. Seguir, por exemplo, a ideia que alguém ouse lhe sugerir. Ouvi dizer que é uma experiência maravilhosa saltar de um edifício de 20 andares. Seu verdadeiro trabalho, aqui, como ser físico neste universo perfeitamente equilibrado, é ampliar continuamente os novos estímulos de pensamento em direção ao conjunto de crenças que você carrega interiormente, assim decidindo o que deseja. Portanto, a tarefa é, deliberada e decisivamente, focar seus pensamentos nessa única direção. Capítulo 10. Ao encontro de seu verdadeiro equilíbrio. Você veio neste corpo físico, e neste lugar e tempo, com algumas intenções longamente definidas e fixadas. Você queria muito evoluir, e escolheu esta dimensão física porque entendeu que lhe proporcionaria uma maneira importante de ampliar sua experiência. Queria muito a liberdade e, exercendo-a de maneira absoluta, você conseguiria armazenar uma quantidade de energia não conflitante que resultaria, literalmente, de sua emergência neste estado físico. Como, a partir de sua perspectiva não física, desejou esta vivência física, ofereceu pensamentos claros, focados, não questionadores nem conflitantes, em virtude da absoluta liberdade de criação que resultou desse movimento. Você emergiu. Também desejou felicidade, satisfação, prazer. Essas três intenções poderosas, liberdade, crescimento e alegria, são as bases de desejo e expectativa que existiam no momento em que você assumiu este corpo, e como contínua e deliberadamente mantém estas três poderosas intenções em harmonia, você terá as mais gloriosas experiências físicas ao mesmo tempo que satisfaz suas profundas intenções não físicas.
Como oferecemos nosso conhecimento das leis do universo, estimulando inclusive os amigos físicos a usar seu poder e habilidade para criar tudo aquilo que eles desejam. Observamos que a maior resistência que os seres físicos têm ao tomar conhecimento dessas informações deriva da dúvida sobre sua habilidade ou direito de tomar decisões sobre o que eles querem. Muitos pensam que preferem alguém mais seguro, poderoso e forte que eles para tomar decisões sobre o que é certo e errado, enquanto assumem o papel de seres conformados com essas regras que eles mesmos não definem. Por outro lado, alguns encontraram grande satisfação ou sucesso neste caminho de experiência física de vida, porque cedo descobriram as infinitas interpretações sobre o que é certo e o que é errado. Quando componentes de família pequena ou de comunidade bem reduzida em que as ideias se limitam a uma direção particular, não há muita confusão. Mas quando está exposto a um largo espectro de pessoas com inúmeras ideias e crenças, então você começa a reconhecer que, como integrante do povo sobre a terra, nunca chegará ao ponto de concordar com todos os demais, ou mesmo de entender por que eles fazem o que fazem ou querem o que querem, ou ainda creem no que creem. Quando as pessoas fazem essa descoberta, muitas desistem, assoberbadas pela vastidão do projeto, refugiando-se em sua própria cápsula de descontentamento, ou saem a campo, tentando mudar o mundo, organizando os demais seres, conquistando companheiros, tentando convencer a quem lhes deu ouvidos sobre uma melhor maneira de viver, às vezes até destruindo fisicamente quem é contrário a seus interesses ou crenças. Nós queremos ajudar você a perceber que sua alegria de crescimento ou liberdade não depende do que os outros ao redor escolham para si mesmos. Nós queremos que você redescubra o sentimento de liberdade que tinha quando veio para este corpo físico. Nós queremos estimulá-lo a permanecer com a atenção focada no fato de que o que procura não é controlar as outras pessoas, desejando que compartilhem do que você considera um melhor estilo de vida, mas sim para encontrar seu próprio e eterno equilíbrio entre liberdade, crescimento e felicidade. Assim outros talvez possam ser inspirados a encontrar seu próprio equilíbrio. Como um ser físico, você acredita que a sua ação faz as coisas acontecerem. Você dá muita atenção ao fazer as coisas acontecerem por meio da ação. Você talvez tenha sido convencido de que a ação importa com frases que ouviu como: você tem de trabalhar muito se quiser ter alguma coisa, a vida não vai ser dada a você, mas terá de conquistá-la. Aqueles que trabalham duro conseguem mais do que os outros. Você dá tanta atenção ao fazer que tem uma agenda lotada, tão cheia de afazeres que você se sente limitado. Tão lotada que você viola seu próprio sentimento de felicidade e alegria. Nós observamos que, por causa de seu esforço de fazer muito, você trabalha contra si mesmo. Tenta produzir tanto que se torna uma criatura cansada, frustrada e estressada. E, a partir dessa posição de emoção negativa, irradia uma mensagem para o universo que é o oposto do que realmente deseja. Você recebe dessa maneira, pela lei da atração, exatamente o desejo que irradiou. Processo: ser, ter, fazer ou criar, a partir do seu interior. Esther estava se sentindo muito extenuada. Ela e seu marido haviam retornado de uns poucos dias de viagem e encontraram a caixa de e-mails e a secretária eletrônica lotadas. Como Esther estava meio atrasada com seu trabalho, sentiu-se exasperada, e a partir desse ponto de frustração, nos disse: Abraham, o que eu devo fazer? Nós lhe dissemos: aí está você outra vez agindo como ser humano, sempre querendo saber o que fazer. Como você gostaria de se sentir? Eu queria me sentir livre e feliz, e não me sinto livre e feliz quando tenho muita coisa para fazer. Nós dissemos: aí está você, de novo agindo como um ser físico, dizendo para nós o que não quer quando lhe perguntamos o que você quer. Esther riu e disse: eu quero me sentir livre e feliz. Nossa resposta: muito bem, agora pense a respeito disso por uns instantes. Esther sentou-se, fechou seus olhos e se imaginou descansando em uma varanda, degustando uma xícara de chá gelado, tendo ao lado seu marido também relaxado, ambos observando os esquilos, e imediatamente, ela se sentiu livre e feliz. Então lhe dissemos: agora o que você realmente quer ter? Eu quero ter um lar e um escritório limpos e bem organizados.
Ela respondeu prontamente. Muito bem, dissemos, agora reflita sobre isso por alguns dias. Não se lance a nenhuma ação, mas pense como você quer se sentir e o que deseja ter. Em poucos dias Esther começou a sentir um fluxo de ideias. Eu posso mover isto para cá, e aquilo para lá. Tal coisa posso delegar e outra eliminar. Ela ficava vagando pela casa cheia de feliz e excitada energia. Não, portanto, tentando arrumar as coisas a partir de um ponto de vista negativo, mas, sim, muito motivada quando as ideias apareciam. Ela estava sendo inspirada por seu desejo positivo, em vez de ficar patinando no ponto de vista anterior, atenta negativamente ao que lhe faltava. Você não pode chegar a um final feliz em um dia miserável. De outra forma, nós oferecemos este processo de colocar-se em equilíbrio com você, ou de criar a partir de seu interior o ser, o ter, o fazer, em vez de repetir o costume da maioria dos seres físicos. Ou seja, lançar-se imediatamente à ação, sentindo frustração e atuando para consertá-la. Como não conseguem, sentem-se ainda mais frustrados e assim por diante, num gigantesco e negativo círculo vicioso. Como você procura e encontra equilíbrio em seu interior, tudo o mais em sua experiência seguirá de forma bastante positiva. Quando você se desequilibra, quase nada faz com que se sinta bem. Assim, vivencia pouca satisfação ou mesmo sucesso nas coisas que tenta fazer, criar, terminar ou mesmo aproveitar. A tríade de intenções muito bem estabelecida em seu interior é composta dos seguintes elementos: liberdade, crescimento e felicidade. Quando você observa todas as atividades a partir da perspectiva da tríade, parando para identificar seu desejo de sentir-se livre, e sentir-se em crescimento, e sentir-se feliz, tomando decisões à luz dessa tríade, e também permitindo que a inspiração flua de você à ação que se seguirá. A harmonia em seu interior, e em tudo que faz. Chamamos a isso de criação interior. Quando o ginasta está fazendo exercícios na trave, e sente que perdeu o equilíbrio, ele não tenta fazer o salto, ou completar a série de voltas que planejava. Sim, porque nessa situação ele poderá cair, tornando a situação ainda pior. Portanto, não continua sem antes se recuperar. Ele trata de parar, voltar atrás, recuperar o equilíbrio, e só quando, de fato, logra o seu intento é que continua. Quando você se encontra fora de equilíbrio, e sabe disso porque está sentindo emoção negativa, não pode recuperá-lo se caminhar na direção negativa. Você tem que dar um passo atrás, encontrar seu espaço de equilíbrio antes de prosseguir, porque de acordo com a lei da atração, como está se sentindo mal, olhando detalhadamente a sua situação, pensa muito sobre as especificidades que conduziram a essa posição negativa, e assim atrai mais negativo, ou seja, mais daquilo que não quer. Mas dentro de você existe um lugar de equilíbrio, e quando encontra esse espaço pode prosseguir adiante. À luz da lei da atração, somente agora você poderá trazer o que quer, e o que não quer. Nossa amiga Esther teve um sonho extremamente claro. Nele, ela e seu marido estavam passeando numa rua bastante urbana, quando perceberam uma porta entreaberta, com um cartaz indicando "à venda". Ela se lembrou de sentir-se um pouco entediada e desmotivada, até mesmo crítica a respeito da aparência do lugar. Mas encorajada pelo marido, entrou para ver o que estava à venda. Eles se encontraram diante do mais bonito aposento que já haviam visto. O teto era muito alto e arredondado, pintado com lindos desenhos. A entrada muito espaçosa era ligeiramente abobadada e esculpida. O piso era marchetado com madeira e pedras preciosas. Esther, maravilhada com a beleza do aposento, disse ao marido: "Eu quero isso." Ele concordou e comprou a casa. Então o sonho continuou muito rápido, até que o casal mudasse tudo o que tinha para sua casa nova. Subitamente Esther percebeu: esta casa não está na cidade onde eu quero viver. De fato, está na cidade onde eu não quero viver. Tudo a respeito dessa casa está errado, exceto que ela é muito bonita. O sonho de Esther é um bom exemplo da criação que muitos vivenciam, porque frequentemente tomam decisões que satisfazem só a parte superficial de vocês, enquanto sua ação ou decisão contraria a intenção que realmente é importante. Frequentemente, a partir de uma carência, você vê algo que imagina vá suprir essa lacuna.
E no momento em que sente satisfação por conseguir o que desejou, percebe que isso contraria outras coisas que quer. Considerando todos os desejos sob a perspectiva de ser, ter e então fazer, você nunca se sentirá satisfeito só com algumas de suas intenções. Ambos os processos ser, ter, fazer e girar são oferecidos para ajudar você a encontrar e manter seu equilíbrio. Capítulo 11. A Lei da Atração. Nós estamos encantados de oferecer nosso conhecimento sobre as leis do seu universo, porque entendemos que, apenas quando as compreende, você pode começar a usá-las deliberadamente a seu favor. Nossa explicação sobre as leis do universo pode oscilar de algo extremamente complexo ao mais simples possível. Sabemos que nossa capacidade de ensinar não depende apenas do que sabemos, mas também da habilidade para chegar a quem procura esse conhecimento. Nossa eficácia como professores repousa na capacidade de entender o que você capta. Assim podemos oferecer a informação que faz sentido. Por essa razão, estamos acessando continuamente a maneira como os homens olham para as coisas, para a partir daí oferecer nosso conhecimento. Com certeza, você já internalizou que o gênero humano envolve uma imensa quantidade de informações, perspectivas, crenças, desejos e experiências. Assim, o que nós escrevemos, até mesmo o que sabemos, é mais facilmente recebido por uns do que por outros. Nós fomos literalmente convocados por você por meio do seu equilíbrio de pensamento, de intenções e crenças. Ter este livro em suas mãos é a evidência física disso. Quando você veio viver neste planeta, aceitou algumas leis terrenas, reconhecendo que o afetavam exatamente da mesma forma, porque aceitou a lei da gravidade e por essa experiência de vida você a entendeu. Agora é capaz de utilizar isso plenamente a seu favor. Nós aqui estamos desejando lembrar a você outra lei. É uma lei, como a da gravidade, que afetará você, independentemente do fato de ser ou não entendida, ser ou não aceita. Enquanto a gravidade afeta sua experiência de vida terrena, a lei que estamos prestes a explicar afeta toda a experiência física ou não física. Essa lei é eterna para sempre, é infinita ou válida para qualquer lugar, e é a mais poderosa e mais importante lei que você jamais conheceu. É a lei da atração. Assim nós definimos a lei da atração. A base da existência, a mais poderosa lei do universo. O pilar do crescimento. A lei da atração é o fundamento para a harmonia universal. Ela literalmente envolve seu planeta, e tudo mais que existe em equilíbrio perfeito. Ela permite a existência no presente da mesma forma que nosso crescimento. A lei é tão simples e transparente que é surpreendente que muitos dos nossos amigos físicos não apenas são incapazes de entendê-la, como acreditam em algo que é seu exato oposto. É como se acreditassem numa inexistente lei da afirmação. Quando olham para sua experiência pessoal e preferem dar crédito a alguém pelo que recebem, estão falando de afirmação e isso simplesmente não existe. Você é a única fonte de atração para sua experiência. Nenhuma outra pessoa pode interferir na sua experiência. Só você pode atrair e receber o que vivencia. Você é a pessoa que atrai tudo que vivencia. Mesmo que algumas vezes pareça que recebe influência de outra pessoa, é você o imã dominante sobre tudo que lhe acontece. Quando você pensa em algo que deseja com muita intensidade e sente excitação ou alegria, a combinação de sua escolha, pensamento direto e emoção positiva correspondente está neste momento, trazendo exatamente o objeto desse pensamento e emoção. Quando você pensa em algo que não quer ou na falta de algo que deseja, e sente desapontamento ou raiva, essa combinação de escolha, pensamento e emoção negativa neste instante lhe trará o objeto desse pensamento e dessa emoção. A conjunção entre seu pensamento e a emoção correspondente equilibra sua experiência de vida. Se você está querendo entender o que acontece com o seu pensamento, apenas dê uma olhada no que está vivendo agora. Se quer mudar este estado atual de coisas, só terá de alterar o equilíbrio de seu pensamento. O ponto em que você está neste momento é resultado dos pensamentos e sentimentos que teve antes. Mas o estado para o qual está caminhando é consequência de sua perspectiva sobre o que você é agora. Alguns de vocês dizem: Ei, Abraham, você diz que posso ter o que quero.
e que esse desejo é o início de toda criação deliberada, mas, embora eu deseje muito mais dinheiro do que tenho, essa riqueza não está vindo. O que estou fazendo de errado? Nós explicamos. É importante que você compreenda o equilíbrio de seu pensamento a respeito do assunto dinheiro. Você está apenas querendo dinheiro? Se está, você se sente muito bem toda vez que se aproxima desse objeto. Ou está pensando mais na falta do dinheiro que deseja? Se o caso for esse, você se sente mal, ou vivencia emoção negativa enquanto está pensando sobre dinheiro. A maneira que você predominantemente olha esse tema é um indicador de seu verdadeiro balanço de pensamento a respeito. Da mesma forma que sua vida também é um resultado disso.